Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 9 de agosto de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Foco do programa de hoje, o tema do programa de hoje é foco no input. Se você entendeu, você já sabe quem é o convidado do programa. Se você não entendeu, quem vai te explicar é o autor dessa parte da frase que eu acho genial, que é o meu xará Arthur Losnak. Ele escreveu um livro sobre fundo imobiliário, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, e logo no começo tem assim, olha, você tem que ter foco no input, que é o patrimônio, porque o rendimento é o output. Eu escrevi para ele e falei, isso aí já vale o livro, entendeu? Já pode aumentar o preço do livro, que essa frase já vale o livro inteiro. É muito bom e daqui a pouco você vai conhecer o autor, o que pensa e o que mais faz. Não é só o livro que ele escreveu, ele acompanha o mercado, fala da carteira. Vamos bater um papo muito interessante aqui. Deixa eu falar então dos fatos relevantes. Na verdade, eu vou falar de um fato relevante, porque a questão do ABCP 11 chamou tanta atenção, tanta gente que me pediu para comentar, que eu vou comentar e explicar mais ou menos o que aconteceu e dar uma opinião, porque todo mundo eu sei que gosta, quer saber uma opinião. Vou falar só desse fato relevante, destaques, e aí eu bato um papo com o Arthur, que provavelmente também tem uma opinião para te dar a respeito disso. Então é o seguinte, no dia 7 do 8, o Grand Plaza Shopping, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou lá que em 5 do 8, a administradora recebeu um ofício da CVM comunicando lá algumas exigências. E a principal é o refazimento e republicação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício de 2017 e 2018. E comunicar o mercado todo de que recebeu esse ofício da CVM via fato relevante. Muito bem. Que caso? O que está acontecendo, para você que ainda não entendeu? Lá em abril deste ano, a CVM oficiou a Rio Bravo dizendo que ela entendia que o fundo não estava se enquadrando nas exigências do artigo 2º da Lei 9779. Está no ofício, a CVM errou a grafia da lei, é a 9779. E aí, em 5 do 8, enviou um novo ofício dizendo que a Procuradoria Federal Especializada da CVM corroborou esse entendimento. Juridiquês, né? Coisa de advogado. Da área técnica, que é o não enquadramento. Já vou te explicar o que é esse enquadramento aí, fica tranquilo. E informou também que oficiou a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Então tá bom. O que é esse tal artigo sujeito? O que é esse artigo 2º? O que é esse enquadramento de que está sendo dito? Essa lei é uma das que trata de tributação de fundo imobiliário e o artigo 2º fala o seguinte: sujeita-se a tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento imobiliário que tiver como cotista que tenha mais do que 25% das cotas, um empreendedor, incorporador, construtor ou sócio. O que é isso aí? Pode trazer para mim, Camila, por favor. Não é que um fundo imobiliário não pode ter um cotista que tenha mais do que 25% das cotas, não é isso. O que a lei diz é que não pode ter um cotista conflitado que tenha mais do que 25% das cotas. Por que isso? Imagina que eu tenho lá 3 imóveis e eu posso ter quantas cotas eu quiser de um fundo imobiliário. Então eu vou lá, constituo um fundo imobiliário, passo os meus imóveis para o fundo imobiliário e sou o único cotista do fundo e ele permanece isento de imposto de renda, como é a maioria dos fundos. Praticamente todo fundo de investimento é isento de imposto de renda. Quem é tributado? É o cotista quando faz o seu resgate, quando tem o seu lucro. No caso do fundo imobiliário, para ele ser considerado um fundo, não pode ter esse conflito de interesse. Então vamos continuar o raciocínio. Eu pego os meus 3 imóveis, passo para um fundo imobiliário, eu sou o único cotista do fundo. Aí eu começo, um imóvel eu moro e os outros 2 eu tenho para investir. Aí eu vendo um imóvel com lucro, mas quem vendeu foi o meu fundo imobiliário, não fui eu. E o fundo é isento de imposto de renda. Aí eu compro um outro, depois eu vendo com lucro. Percebeu que eu ia ficar engambelando a Receita Federal e não iria pagar imposto de renda, sendo que se o imóvel estivesse no meu nome ou em nome de uma empresa administradora de bens, eu teria que pagar o imposto de renda? Então o que o legislador fez, a Receita Federal fez? Para eu te considerar um fundo de investimento imobiliário, não pode ter esse conflito de interesse. Você tem 3 imóveis, quer pôr para dentro de um fundo e quer ser cotista do fundo? Pode ser, desde que você tenha no máximo 25% das cotas. Senão eu te desenquadro como fundo e te considero uma empresa e vou te tributar como uma empresa. Então, esse é a explicação do que é a lei e o porquê essa questão do enquadramento e do conflito de interesse.
E aí o que está acontecendo no caso do ABCP? A CVM chegou à conclusão que a Cyrela Commercial Properties, que é cotista do fundo, é conflitada. Por que ela chegou a essa conclusão? Não foi explicado. Se é porque a Cyrela construiu, reformou, enfim, a CVM não explicou isso. Então, no entender da CVM, existe esse conflito, a Cyrela tem mais do que 25% das cotas, então esse fundo deveria recolher tributos. Não é o seu rendimento cotista que tem que ser tributado. O fundo seria considerado como uma empresa, então ele paga imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, tudo isso, e depois o que ele distribui continua isento de imposto de renda para o cotista. Mas óbvio que chegaria muito menos no bolso do cotista. Então esse é o entendimento dado pela CVM. E aí olha a situação, não é a CVM quem trata disso, é a Receita Federal quem trata disso, mas evidentemente que a CVM como regulamentadora e fiscalizadora do mercado, se ela entende haver uma regularidade, ela aponta e o que fez? Oficiou a autoridade competente que é a Receita Federal. E do outro lado, a Rio Bravo respondeu dizendo que discorda da interpretação da CVM. Então o que acontece daqui para frente? O que eu posso te dizer desde já é que isso não é algo de solução em curto prazo. A única hipótese da solução ser de curto prazo é a CVM foi lá, oficiou a Receita Federal, a Receita olha o ofício, falou ok, CVM, muito obrigado, mas eu já tinha auditado este fundo no que me compete e eu nunca achei que estava desenquadrado. Então, valeu, obrigado que você me avisou, mas está tudo ok. Então aí resolveu o problema imediatamente. Se a Receita Federal também considerar que o fundo está desenquadrado, aí a administradora vai apresentar os seus argumentos, recurso, primeiro na fase administrativa, depois na fase jurídica, e aí a gente está falando de uns 2, 3 anos de discussão jurídica, certo? Então, o que fazer agora? Esperar. Se você é cotista, esperar, porque de fato nada mudou ainda, né? E vai demorar um bom tempo para ter uma solução, um esclarecimento disso. Ao longo do tempo, evidentemente que a administradora vai mostrar os seus argumentos, vai deixar claro para o mercado o porquê que ela entende diferente. E aí talvez isso já vá amenizando esse burburinho do mercado, tá? Então vamos esperar, é o melhor que se tem a fazer para ver quem tem razão nessa história e que talvez demore anos para ter uma solução. Por enquanto, nada de se desesperar. E o que essas coisas me mostram do outro lado, pensando em mercado, tá? Duas coisas. Que o regulador está atento, que o fiscalizador está atento. Pode ser que ao final a gente chegue à conclusão que a CVM está enganada nessa interpretação? Sim, pode ser que sim. Mas o fato dela agir me agrada e deveria te agradar também, porque mostra o quanto este mercado é bem regulamentado e bem fiscalizado. A CVM está passando um pente fino nos fundos imobiliários? Tomara que sim, porque daí você vê o regulamentador também pavimentando esse crescimento que está vindo com esse monte de emissão. E a gente vai conversar também, eu e o Arthur Losnak, sobre esse monte de emissão. Então, enfim, eu não tenho muito mais o que te dizer, porque é uma coisa muito recente e o que é óbvio é que vai demorar para ter um pouco mais de esclarecimento e principalmente uma solução dessa questão toda, certo? Fica tranquilo e fica atento aos comunicados, com certeza a gente vai saber mais detalhes disso ao longo do tempo. Legal. Destaques da semana, esse é o destaque da semana, tá vendo aí, ó, FIIs para não iniciantes, escrito por Arthur Losnak, é Losnak mesmo, estou pronunciando certo? Cada um fala de uma maneira, então é uma... E como você fala, ou a sua família fala? Eu falo Losnak mesmo, mas Losnak. tem parente meu que fala Losnak, então assim, mas aí eu falo Losnak mesmo. Então tô aqui avalizado pelo próprio. FIIs para não iniciantes é um dos livros mais recentes de fundo imobiliário, não é tão recente que você escreveu, mas acho que foi um dos lançamentos mais recentes. É, foi em março, foi bem recente. Em março. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre não só o livro, mas sobre o que mais o Arthur tem para nos dizer sobre fundo imobiliário. Bom, falando de livro aqui, tem o e-book gratuito que eu escrevi, que é o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Essa semana tive a notícia que já foram 40 mil downloads, cara. Fiquei muito contente. Esse e-book é gratuito, se não fosse gratuito não tinha 40 mil vendidos. Mas ele é gratuito justamente para ajudar nessa expansão no mercado e ajudar no entendimento dos novos investidores. Então você que está se interessando por fundo imobiliário, baixe, leia e compartilhe com os seus conhecidos. Agora, quer entender mesmo o mercado e quer investir com sabedoria, sabendo o que está fazendo?
conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney. São quase 9 horas de curso, você vai sair dele seguro do que vai fazer, como você vai investir, e aí vai ser exatamente como você quer. Você vai entender o mercado, o seu perfil e vai montar a sua carteira, aquela que melhor te atende. Vem bater um papo comigo nas redes sociais. Eu tenho tentado achar tempo para fazer umas postagens no Instagram, dá uma olhada lá, fiz uma sobre preço, sobre valor patrimonial, que ficou bastante interessante, está tendo uma boa repercussão. Isso aí. Falei muito, principalmente por causa do fato relevante. Hora de falar e de ouvir aqui. Obrigado, viu, Xará, por ter vindo. Obrigado, boa tarde. Prazer, faz tempo que eu queria te receber aqui e convidei de supetão, né? Para quem não sabe, te chamei ontem. Né? Muito bom, obrigado por ter atendido. Conta para quem está te conhecendo, conta um pouco do seu background, desde quando você gosta de fundo imobiliário, por que a vontade de escrever um livro de fundo imobiliário? Certo. Eu estou no mercado financeiro desde 2012. Eu trabalhei principalmente na área de equities, né, assim, tanto no sell side quanto no buy side. E principalmente acho que na última área asset que eu estava no buy side, eu tive um contato mais forte com o fundo imobiliário, né, que era a asset do Safra. Então a gente conversava bastante. Como o Safra tem um regulamento bem aberto, eles podiam tomar dívida, tomar equity na carteira, então a gente tinha sempre essa conversa de qual que fazia mais sentido, qual que valia mais a pena. E aí eu fui para uma outra gestora, que eu estou agora, que chama Fran Capital. Eu trabalhei um ano na DTVM, na parte de distribuição? De administração de fundos imobiliários. Certo. E aí nesse ano agora eu fui para a gestora, a gente está estruturando o CRIs. Então, assim, a gente tem os fundos imobiliários de imóveis acabados e também de uma recuperação judicial, que é a RCFA. E aí a gente está vendo também, possivelmente, fazer outros fundos imobiliários. Mas hoje o que a gente faz são CRIs, e aí a gente também distribui para a própria indústria de fundos imobiliários. Então a gente tem um contato frequente, vamos dizer assim, com todos os players, principalmente de fundo imobiliário de CRI, e aí a gente tenta ouvir a demanda deles. A gente também vai no mercado para tentar realmente originar negócio e tentar casar, acho que vamos dizer assim, o interesse de todo mundo, né, para realmente poder fazer negócio. Então hoje o que eu faço é basicamente isso, né? E assim, acho que eu olhava lá em 2014, 2013 em fundo imobiliário, realmente essa questão de ter o dividendo mensal era uma coisa realmente muito boa. Já um interesse pessoal como investidor nesse Isso. caso. E aí, assim, eu fui realmente, acho que, como eu fui para administrador, eu tive acho que uma visão um pouco mais técnica assim, do produto. E aí eu falei, por que não também compartilhar? Assim, claro. Acho que por que não colocar também acho, no papel para ver o meu ponto de vista, né? E até brinquei, assim, né? O meu título foi mais uma questão, vamos dizer assim, acho que um desabafo, né? Falar assim, eu queria fazer alguma coisa diferente dos outros, né? Para também acho que não ter um fluxo gigante, né? De fazer o basicão sempre. E eu falei, mas como eu não quero focar em definições, em regulação, etc e tal, eu já suponho que a pessoa que vai ler o livro tem uma noção básica, como que eu posso falar para a pessoa indiretamente para não ler o meu livro primeiro, né? Então, aí eu fiz o livro, para não iniciantes, né? Tá então, aqui, ó. Aí, ó. Então, acho que eu brinco, né, que é um bom filtro para, sei lá, assim, quem não conhece nada de fundo imobiliário, não lê o meu livro primeiro. Pode ler o e-book do Arthur, que eu já li, que eu achei bom. Tem outros e-books também disponíveis no mercado. Então, assim, acho que se você não sabe de nada, acho que é uma boa, assim, acho que uma boa base ter outros livros. E aí, se realmente se você quiser ter uma outra opinião, pode ler o meu também. Então, acho que essa que era a minha proposta, vamos dizer assim. Acho que o que eu procurava para investir em fundos imobiliários, como que eu tirava ideias, né? Porque realmente todo mundo pergunta assim, mas qual fundo imobiliário é bom hoje, né? Assim, acho que depende muito da pessoa, principalmente que a gente no primeiro capítulo eu falo assim... Perfil, né? Investimento é perfil, né? Assim, acho que o primeiro capítulo que eu falo assim qual que é o seu perfil de risco? Se você é conservador, se você realmente não tolera perdas financeiras, o fundo imobiliário não é para você. Então, acho que assim, você já tem que ter uma noção, vamos dizer assim, que você está correndo riscos, né? Sim. O caso do ABCP realmente foi... Aí, ó, sempre acontecem esses avisos na vida real. E eu vou te dizer que nesse momento que está vindo bastante gente,
e não só gente que está vindo, mas gente que já chegou há algum tempo, na verdade faz quase 2 anos que fundo imobiliário só sobe, que bolsa só sobe e tal. Praticamente toda semana alguém me pergunta se pode fazer a sua reserva de emergência em fundo imobiliário. Então, para quem me fez essa pergunta, eu já respondi várias vezes, perceba um caso como esse de um fundo caindo 8% em um dia, ou como é óbvio que não, que fundo imobiliário não é o ativo para reserva de emergência. Sim. Eu deixei a reserva de emergência no Tesouro Selic, ele rende pouco. E daí? O extintor de incêndio que tem no seu prédio, ele é bonito? Ele está lá, não é para ser uma peça de decoração, é para ser uma peça de emergência, né? Sim. Então a sua reserva de emergência não foi feita para render muito, ela foi feita para te garantir numa emergência, né? Sim, acho que realmente, como você comentou, assim, tem muita gente entrando há pouco tempo, só viu a cota subir, só viu o dividendo aumentar e realmente acho que fica fissurado, né? Fica deslumbrado com esse novo mundo, mas quando a gente olha para trás e vê... O caso do XPCM era muito comum, né, em 2014. Então, assim, o inquilino saiu, via fato relevante, e depois a cota cai a 10%, 15%. Né? Então, hoje a gente tem realmente um outro inquilino saindo, mas a indústria, acho que como um todo, está mais robusta, né? Está mais a economia dá uma sólida. boa melhorada também, né? Sim, então acho que assim, e como também, como você falou, acho que a economia melhorou, então você sai, principalmente aqui no Itaim, né? Um inquilino sai, o outro entra também 1, 2 meses depois, com uma carência menor, já passando um preço mais alto, então a gente está num ciclo bom, né? Mas realmente acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência, acho que um pouco de ressalva, falar assim, eu vou colocar tudo em fundo imobiliário que vai dar tudo certo, né? Acho que assim, não é essa a proposta, né? Eu brinco assim, que eu tenho, sei lá, quando eu escrevi o livro, tinha 54 fundos imobiliários. Nossa, você coleciona fundo imobiliário, é isso? Hoje acho que eu tenho 60, assim, eu brinco assim que eu nunca deixo, sei lá, nenhum deles passar de 5%, porque realmente, se tiver uma dor de barriga, eu aguento, sem problema nenhum. Então, e realmente assim, por que eu tenho muito fundo imobiliário? Né? Acho que assim, eu sempre via a melhor oportunidade do mês e falava, pô, eu vou comprar esse fundo aqui. Eu tenho na carteira? Não tenho? Então acho que eu superei esse problema, acho que diversificando bastante. Né? E também tinha uns fundos monativos, né, que eu gostava bastante e ainda gosto, né, como o Caixa SEDAI, como o FCFL, que é o do INSPER. Então assim, são ativos que eu acho bons e acho que bastante assim, sólidos. E eu falei, se esse é monativo tiver alguma dor de barriga no futuro, é uma posição tão pequena que não vai ser um problema no meu portfólio. Então, 2 coisas que eu penso e que você falou aí em toda essa resposta. Investimento é perfil e portfólio. Sim. Não existe o melhor fundo, existe o melhor portfólio para o meu perfil. Sim. Não é? Então, não é investir em fundo imobiliário, mas ter um portfólio de fundo imobiliário e de outras classes de ativos e que atenda o meu perfil, que um pode ser mais conservador, mais arrojado e tudo mais. Isso, eu tenho fundos também de ação, eu tenho ações também, então assim, acho que o fundo imobiliário assim, realmente é algo que eu gosto bastante, principalmente, até comento no livro, assim, a questão de você ser um pouco contrário, né? Você investir em ativos que têm uma vacância hoje e não estão bem visados pelo público como um todo, e no futuro próximo ele reduz a vacância, pague dividendos melhores, e aí fica vamos dizer assim, no radar das pessoas, então aí você realmente consegue surfar bem. E acho que, obviamente, o que muita gente esquece é a margem de segurança, né? Assim, você tem que realmente saber o ativo que você está comprando, né? Assim, não é realmente colocar ABCD, 11, né? Então... me explica o input e o output, explica para quem está assistindo a frase que eu tanto gostei. Então, acho que assim, o principal que você tem que entender realmente é da onde que vem o dinheiro, né? Acho que realmente vem o input, né? Se vem por causa de uma multa, se vem porque realmente os inquilinos estão pagando, ou então, sei lá, você está olhando só os dividendos passados e você está comprando o fundo imobiliário devido aos dividendos passados, né? Você tem que lembrar que passado já foi, e se o cara pagou R$1 no mês passado, R$2 no mês anterior, você não tem mais acesso a esse dinheiro. Ou seja, quem estuda um pouco o mercado percebe que, em geral, as pessoas, nem só os entrantes, tem muita gente que já investe há algum tempo e que escolhe pelo rendimento, né? Sim. Aquele que está dando uma rentabilidade maior é para ele o melhor fundo. A rentabilidade, o yield, é o output. Sim. É o que vem do input. O input é o patrimônio, né? Então, se eu quero analisar um fundo imobiliário, eu começo a analisar pelo patrimônio. Isso, os ativos que compõem ele e como que o dinheiro vai vir, né? O rendimento ele é mera consequência da qualidade do patrimônio que tem lá dentro, né? Isso. Então, realmente, o rendimento do dia que está saindo e
e para o dinheiro sair, obviamente, alguma coisa entrou. E você tem que entender se aquele dinheiro entrando é algo recorrente, como, sei lá, dividendos de fundos imobiliários, no caso de FOFs, né? Ou então se é alguma coisa não recorrente, como ganho de capital. Sim, então, amortização de cota, venda de ativos, né? Teve o caso do X-TED, né? Que vendeu um ativo que era o Atlântico aqui em São Paulo e as pessoas falaram, pô, tá vendendo por R$10 por cota, né? Aconteceu uma vez, não é recorrente, né? Então só olhou o output e não entendeu nada do que estava acontecendo lá, né? Então, o BC Fund também tinha um caso grande também, que ele vendeu R$10 na cota no mês e as pessoas acharam que... Ia ser R$10 para sempre. Ia ser para sempre, né? Então, acho que realmente, assim, acho que você... Demora um pouco mais, não dá para negar, né? Porque realmente você pega, acho que tem muita ferramenta hoje na internet que mostra os últimos dividendos e você fala assim, pô, esses pagam mais, esses pagam menos, etc. Mas, infelizmente, você que vai ter que fazer a sua lição de casa de calcular os próximos dividendos. Então, e aí você fala assim, pô, se eu receber esse fluxo de dividendos nos próximos 12 meses, faz sentido para mim? Ótimo, então você compra aquele fundo imobiliário. Com o passar do tempo, eu acredito que as pessoas são capazes de inferir se ela acredita que nos próximos 12 meses o rendimento tende a ser estável, tende a aumentar ou diminuir. Óbvio que a gente tem percalços no meio do caminho, né? Mas hoje, passa um tempinho, as pessoas pegam uma fluência a ponto de conseguir casar a informação do fundo com a informação da economia e chegar à conclusão se ele acha que o rendimento vai ser estável, se vai subir ou se vai cair. Sim. E não demora muito para chegar nesse ponto. Sim, e assim, acho a questão também, acho que é bastante importante frisar, assim, não é que você vai ter que acertar o dividendo do próximo mês na vírgula. É realmente como o Arthur falou, a tendência, né? Então, assim, se você vê que a vacância está diminuindo aqui na região, no Itaim, não vai ser, sei lá, mês que vem, mas nos próximos 6, 12 meses, com grande conforto que você consegue afirmar que o preço vai subir nas revisionais. Então, acho que assim, você entender essa tendência e você ter conforto, né, do que está acontecendo, que acho realmente uma coisa importante, né, do que você ficar só, vamos dizer assim, eu esperava que ele ia pagar 42 centavos por cota, está pagando 41. Então, assim, acho que assim, não precisa ficar também tanto no detalhezinho, porque o fundo tem a liberdade de pagar menos ou mais naquele semestre. Sim. Então, acho que é mais realmente a questão de aonde que as coisas estão indo, né? Se está indo para aumentando o preço do aluguel, aumentando, vamos dizer assim, a rentabilidade dos ativos que está investindo. Num primeiro momento, tem gente que está começando agora no mercado, deve estar falando, nossa, esse negócio é muito mais complicado do que eu pensei. Não é, né? Leva algum tempinho para ganhar uma fluência. Então, por isso que eu sempre falo para começar pequeno, né? Tem um monte de gente aí vendo, felizmente, estão falando bastante de fundo imobiliário na imprensa, falando das emissões, que a gente vai conversar sobre isso já já, e aí então muita gente quer vir investir em fundo imobiliário. Venha e comece segunda-feira, mas com pouquinho. Compra uma cota de 5 fundos diferentes e tal. Perceba que não tem nenhuma urgência de começar a investir em fundo imobiliário. Não é um agora ou nunca, não é sua última chance. Sim. Começa pequeno e entende o que vai fazer. Como você sempre fala, acho que nos seus programas, assim, você realmente cria a sua carteira previdenciária, né? Então, assim, se você quer criar uma carteira previdenciária, você tem que focar 10, 20 anos. Então, o primeiro fundo que eu comprei foi o SPTW, né? Acho que lá atrás, e eu ganhei, sei lá, acho que 54 centavos por cota. Falei, caramba, né? 54... Não compra uma bala, né? Mas com o tempo, né, você vai, acho que realmente engolindo a dor, vamos dizer assim, porque realmente, né, é muito estranho você receber só 50 centavos, mas com o tempo você vai crescendo e você vai vendo que realmente vale a pena, né? Acho que ter a paciência, né? Acho que a paciência se paga com a dedicação em fundos imobiliários. Bom, falando desse monte de emissão, o mercado está crescendo, cada vez mais investidores chegando, já estamos beirando 400 mil, e aí está tendo um monte de emissão de cota. Particularmente eu acho natural, não é o que me preocupa o número de emissões, o que me preocupa é sempre se há um descolamento de fundamentos. Tá? Mas queria ouvir, Tio, a sua opinião e o que você enxerga e fala para as pessoas. Você tem no seu Instagram um sucesso gigante lá. Um monte de gente deve te perguntar. Queria que você contasse para quem assiste o programa também o que você enxerga desse monte de ofertas e como você orienta as pessoas em relação a isso. Então, acho que assim, realmente não dá para negar que o mercado estava bem seco de emissões, né? Nos últimos anos a gente não tinha quase nenhuma, e aí quando a gente chegou agora em 2017, 2019,
todo mundo viu que realmente era uma oportunidade boa e está aproveitando a oportunidade de captar dinheiro. E com isso, realmente, acho que teve muitas emissões, né? Mas acho que o principal para você ver a emissão é entender a proposta dela. Sim. Se realmente, vamos dizer assim, ele mostra a carteira de ativos, se ele tem um montante mínimo, né, para viabilizar a captação, ou então, vamos dizer assim, se ele se preocupa, né, sei lá, vamos dizer assim, com o cotista anterior também, porque só captar por captar dinheiro não faz sentido algum, né? Isso aí você diz a respeito da diluição do patrimônio, é isso? Isso, né? Porque assim, acho que tem, vamos dizer assim, se a gente está numa democracia, né? Assim, a gente pode ou não participar da oferta que irá vir no fundo, né? E se você às vezes não participa da oferta, você acaba sendo diluído. E além de ser diluído, às vezes o preço também, o valor patrimonial também se acaba sofrendo um pouco, né? Então acho que é bom sempre ter um alinhamento. E assim, o que eu sempre falo para as pessoas na dúvida, liga para o gestor, manda e-mail para o gestor e tenha conforto do que você está fazendo, né? Porque realmente, né, o que eu sempre brinco, assim, né? O seu dinheiro são as suas regras, né? Então você toma a decisão final do investimento. E sua responsabilidade. É isso. Então, assim, se você quis investir no fundo X, ou no fundo Y, ou no Z, foi uma decisão tomada por você, né? Então, o que eu sempre cobro das pessoas, assim, quando você compra um ativo, fundo imobiliário, por exemplo, escreve num papel por que você comprou aquele ativo. Né? Eu comprei porque o shopping dele é dominante, comprei porque a laje corporativa dele é boa, ou porque a carteira de CRIs dele também eu gosto bastante. Então, assim, se você escreve com uma justificativa, sei lá, 3, 4 argumentos para defender aquela tese, eu acho uma coisa muito importante de você, vamos dizer assim, ter conforto daqui a, sei lá, 2, 3 meses, sentar de novo e ler os argumentos para ver se eles fazem sentido ou não. Sim. Se quebrou os argumentos, então você realmente não pode mais investir. Então, daqui 2, 3 meses as cotas desvalorizaram, porque um dia elas vão desvalorizar, nenhum ativo sobe para sempre. Aí você pensa, putz, caiu, não é mais bom negócio? Aí você vai pegar o seu papelzinho lá, mas o shopping continua dominante, o administrador continua sendo um cara da minha confiança e tal, então permaneço no fundo. Isso. Então, assim, é óbvio que, como o Arthur comentou no começo, né, você não consegue controlar a economia, você não sabe quanto a economia vai crescer no próximo ano, sei lá, até nos próximos 2, 3 anos, mas se você desenvolver, acho que, argumentos independentes, principalmente, e sólidos, você consegue realmente defender uma tese boa e falar, olha, eu tenho conforto em investir nesse ativo e se cair mais, salvo qualquer evento, né, que realmente no caso da BCP foi um evento, mas salvo qualquer evento, eu compro mais cotas. Então acho que essa proposta, vamos dizer assim, de você, eu comprei porque tal casa recomendou, eu comprei porque o meu amiguinho falou, é algo, acho que assim, é muito fraco, né? Porque realmente... Faço porque eu tiro a responsabilidade do meu ombro, né? Mas o resultado é no meu bolso, não é no bolso de ninguém, né? Não adianta. Então, assim, eu acho até bom assim, você ler realmente, sei lá, relatórios de outras casas, para você... até uma boa lição de casa para ser feita, né? Você lê o relatório e filtra, assim, qual que é o argumento que ele está dando para recomendar compra ou venda daquele ativo. Por isso que eu gosto de relatório de analista, pelo racional dele. Sim. Eu posso até não ter vontade de investir em determinado fundo, mas eu aprendo, no mínimo eu aprendo mais sobre fundo imobiliário, sobre segmentos imobiliários, lendo as explicações do analista. Sim. Né? Por que ele está recomendando a compra ou a venda de um determinado fundo. Você pode até concordar ou discordar, mas assim, realmente vamos dizer assim, ele também é obrigado, vamos dizer assim, na prática, a construir argumentos para defender a tese dele. Então, assim, acho que você também tem que fazer a lição de casa e definir os argumentos para defender a sua tese, né? Do que, eu comprei porque estava subindo hoje, eu vou vender amanhã porque está subindo também. Acho que assim, até pode dar certo, mas se cair... Mas é mera sorte, mera sorte. A gente tem só mais um pouquinho de tempo e tanta coisa que a gente gostaria de falar. Eu queria então aproveitar a sua experiência de CRI. Essa semana aí a gente conversou até sobre preço, sobre valor patrimonial e tal. Você pode concordar ou discordar de mim em relação ao fundo de tijolo, mas ao fundo de CRI, eu acho que você concorda que não dá para pagar acima do patrimonial, um fundo de papel. Concorde Sim. ou não, eu queria que você explicasse um pouco essa questão, por que é diferente o valor patrimonial de um fundo de papel para um fundo de tijolo e por que o cotista não pode se desprender disso. Então, acho que quando a indústria estava bastante, vamos dizer assim, acho que bem fraca, né, bem nova, acho que estava bem largada, tinha muito fundo realmente abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial era meio que
um cara crachá, né? Um sanity check lá que a gente brinca, fala assim, pô, se realmente está abaixo do valor patrimonial, eu tenho uma boa margem de segurança para comprar. E aí, como os fundos subiram, né, alguns realmente ultrapassaram o valor patrimonial, e aí realmente você tem que fazer, vamos dizer assim, entender o que significa esse valor patrimonial, né? Sim. Então, acho que em maior parte dos casos, né, vou dar um exemplo de laje corporativa, né? Pela lei, o administrador tem que fazer o laudo uma vez por ano daquele ativo ou dos ativos que compõem o fundo imobiliário. Sim. Então, e aí o laudo pode ser via comparáveis ou pode ser via fluxo de caixa descontado, sei lá, os próximos aluguéis ele vai receber tanto, eu trago uma taxa de desconto e o valor do ativo é esse. É sempre subjetivo. Então, isso, então assim, e o mais importante, né, como a economia muda todo ano, a taxa de desconto também muda todo ano, os comparáveis mudam todo ano. Perfeito. Então, se você não sabe como o seu ativo é construído, né, sei lá, se é via fluxo de caixa descontado, se é via comparáveis, é bom saber, né, vamos dizer assim, como o caso do XPCM, né, ele tinha o fluxo de caixa descontado, do aluguel da Petrobras. No contrato da Petrobras. Isso, e aí ele dava o laudo com base naquele preço, né? E infelizmente a Petrobras saiu, e com a saída da Petrobras, né, dando certo, vamos dizer assim, sendo bem sucedido até o final do ano que vem, em 2020, em 2021 ou 2020, vamos dizer assim, no próximo laudo ele vai ter que refazer o tipo de laudo. Então, com esse refazimento, ele vai deixar de ser R$ 83 o valor patrimonial, vai cair para alguma coisa mais baixo. Então, acho que o administrador sempre faz esse laudo. Se você não sabe como o laudo foi feito, você pode pedir para o administrador para ele pelo menos mandar o laudo, ou no pior dos casos, a metodologia. Certo. E no caso de fundo... Então, o fundo de papel. De papel, né? Você falou que no fundo de tijolo é uma vez por ano. Isso. E no fundo de papel, quantas vezes é feito isso? No fundo de papel, teoricamente, você faz todo dia, né? Então, assim, você tem um preço, né? Eu até brinco, assim, o FOF, teoricamente, é o valor patrimonial mais correto que existe. Mais puro que tem, Porque, afinal... Mercado e patrimônio é a mesma coisa. O valor de mercado dos FIIs que ele está investindo, eles vão compor o valor patrimonial no final do mês, né? Ou em forma mensal. E tinha muito FOF que falava isso, né? O meu valor patrimonial é X, os meus fundos imobiliários que eu tenho estão descontados 10%, o meu valor patrimonial, o valor de mercado está 10% de desconto do valor patrimonial, então tudo convergindo, dando certo, eu ganho só uns 20%. Então a conta que muita gente fazia era essa, né? Mas olhando para o caso do papel, como a gente não tem uma liquidez no mercado de CRI, como a gente tem uma liquidez no mercado de fundo imobiliário, às vezes tem um descasamento, vamos dizer assim. Concordo. Então, para mitigar esse descasamento, tem algumas maneiras de ser feita a precificação. E cada administrador tem um manual de marcação. Manual de marcação ao mercado, exato. E aí você pode acessar esse manual de marcação ao mercado, é disponível no site do administrador. E, vamos dizer assim, as duas maneiras mais comuns que a gente vê no mercado são na curva, né? Então, se você emite um IPCA mais 10% ao ano, ele vai saindo do valor do PI, o valor de R$1.000, por exemplo, vai crescendo todo dia um pouquinho. E se acontecer algum problema grande, teoricamente ele deveria revisar, mas normalmente quem faz marcação na curva não revisa esses eventos. E o valor mais comum que a gente vê no mercado é... Pegar um comparável, né? Um comparável NTN-B equivalente, né? Quando você faz IPCA, com a mesma duration, né? Com o mesmo prazo de duração, prazo médio de duração, e você coloca um prêmio. Então, no caso, vamos dizer assim, que o NTN-B naquela época estava IPCA mais 8 e o CRI IPCA mais 10. Então, aí eu continuo acompanhando a CNTN-B e colocando 2 pontos percentuais de prêmio. Isso. E aí, sim, tem algumas administradoras, tem outras que não fazem, mas esse prêmio que você falou, né, de 200 bips em relação ao NTN-B, pode ser reduzido ou aumentado se as condições financeiras da empresa melhorarem ou piorarem. E também, o mais importante para falar também, né, acho que se você pega um CRI, por exemplo, de 10 anos, ele tem um risco grande de não pagar, né? Mas já decorreram também, vamos dizer assim, 7 anos... Um risco contrário que é o pré-pagamento também, hein? Sim, sim, sim. Então, mas assim, já decorreram alguns anos, teoricamente o risco do cara te dar default é menor. Diminuindo. Então, assim, tem gente que leva isso em conta também quando a gente quando precifica um CRI. Então, assim, e aí realmente, como a gente comentou lá no começo, né, assim, a questão da margem de segurança, né? Se você está comprando um fundo imobiliário de CRI
com um prêmio gigante do valor patrimonial, teve fundo negociando com 40%, 50% de prêmio, né? Então, a sua margem de segurança realmente fica bastante comprometida, né? Que a gente brincava lá quando eu trabalhava no Safra, né? Que o fundo lá, o JSR, era negociado sempre a um desconto do valor patrimonial, né? Aí ele falava assim, né? Que nos fundos normais, né? Sei lá, os 555, né? Fundo de ação, fundo de multimercado, você sempre entra no valor do dia da cota. Perfeito. Então você entra no valor patrimonial sempre. No fundo imobiliário não tem isso, né? Você pode entrar a um valor de desconto ou a um valor de prêmio. Obviamente você deveria sempre procurar entrar no valor de desconto para ter uma margem boa de segurança. Então, e aí quando realmente as pessoas olham os dividendos passados, né, que a gente teve alguns casos específicos, né, acho que de CRI teve uma inflaçãozinha um pouco mais alta, a queda também da NTNB também, que acho que ajudou também a ter um rendimento bom, e no caso de FOF teve o dividendo grande do BC Fund. Então acho que essas duas classes de ativos, né, os FOFs e os fundos imobiliários de CRI, tiveram um dividendo muito forte no primeiro semestre de 2019, né? E aí a gente se pergunta como que vai ser o segundo semestre de 2019, né? Você vai ter essa repetição do dividendo robusto. Ou seja, mais do que nunca em fundo de papel, foco no input e não no output. Isso, então assim, realmente, assim, muita gente comprou, na minha visão, um prêmio muito grande do fundo imobiliário, de CRI principalmente, por dois motivos, né? O primeiro foi o motivo do dividendo estar muito forte nos últimos meses e ele acha que aquele dividendo vai se repetir para sempre. E o outro foi a questão de participar das próximas emissões a um valor mais barato, né? Então, em termos médios, em termos líquidos, o seu preço médio fica mais barato, né? Eu acho, assim, acho que um pouco arriscado essa linha de raciocínio, porque às vezes a emissão não pode dar certo. Exato. Então, e a sua margem de segurança acaba não existindo. Então, assim, na minha visão, você tem que sempre fazer lição de casa e ver, assim, ver a carteira daquele CRI, né? Acho que ligar para o administrador, assim, ele mandar um e-mail para o gestor e falar assim, pô, mas como que você marca mercado esse daqui? E aquele lá? Assim, então, acho que dando uma transparência boa, né? Acho que eu converso também com bastante gestor, né, de fundo imobiliário de CRI e realmente, assim, cada administrador tem uma liberdade própria, né? Assim, acho que quando surgir algum problema grande, talvez, acho que algum regulador vá mais incisivamente, mas na minha visão, acho que a gente deveria cada vez mais ter uma política única de precificação para a gente não comparar vai acabar acontecendo bananas com maçãs, vamos dizer assim. Então, e aí realmente, assim, tendo essa comparabilidade melhor, você consegue ver quais fundos são atrativos, quais fundos não são, e aí com isso você consegue fazer um bom investimento. Xará, infelizmente a gente precisa encerrar por causa do tempo. Muito obrigado. Quer fazer o seu merchan e seu sorteio ou não? Certo. Rapidinho, vai. Vamos lá então, esse aqui é o meu livro, está autografado por mim. Quem quiser receber em casa, eu mando aqui no Brasil também, não, não pode falar o mundo inteiro. Eu vou lá então no meu Instagram, que é @alosnak, eu vou sortear um livro hoje, amanhã, a gente vê depois para distribuir. Muito bom. Muito obrigado então, Arthur. Obrigado, viu? Parabéns, espero você mais vezes aqui. Você vê, os caras têm o mesmo nome, vieram vestido igualzinho, parece combinado, mas não foi. Bom, para você, muito obrigado, um bom fim de semana. Eu queria fazer um rapidinho, 30 segundos, Camilinha. É o seguinte, falamos bastante de mercado, de juros, de mudança, e essa semana, se tudo que está acontecendo, esse monte de emissão, porque o mercado está bom, porque o juro caiu, porque tal, a gente precisa lembrar que a gente está há 25 anos do Plano Real, que permitiu que a gente conseguisse controlar a inflação e que trouxesse a economia a tudo que está acontecendo agora nos seus altos e baixos. E no início da semana a gente soube que o Gustavo Franco sofreu um AVC, então eu quero desejar aqui melhoras para ele, já soube que ele está bem, e dizer que somos muito gratos a que ele e a equipe dele fez por esse país, que vem sendo comemorado agora depois de 25 anos do Plano Real. Melhoras para você, Gustavo Franco, você tem muito para contribuir com o mercado e com esse país ainda. Para você, um ótimo final de semana, um grande abraço, até semana que vem.